Olá, boa noite a todos. Vamos dar continuidade à disciplina Epidemiologia e Saúde Pública. E na aula de hoje, nós vamos entender como medir a frequência de doenças, que é uma ferramenta utilizada em epidemiologia. Dentro desse contexto, nós vamos entender o que é saúde, o que é doença, por que a gente deve medir a frequência das doenças e como a gente faz essa medição de frequência de doenças. Então, primeiramente, saber o que é saúde, o que é doença. Saúde é quando não tem a doença é quando a pessoa está saudável. Né? Então, existem diversos conceitos sobre o que é saúde, sobre o que é doença. Porém, o conceito mais aceito é o que foi determinado pela Organização Mundial de Saúde em 1948, que diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência da doença. A partir desse conceito de saúde, excluindo a doença, os países membros da Organização Mundial de Saúde, em 1977, em uma assembleia que eles realizaram, firmaram o compromisso Saúde para Todos, cujo objetivo desse compromisso é alcançar para todas as pessoas um nível de saúde que permitisse o desempenho de uma vida social e economicamente produtiva. Essa vida social inclui aspectos financeiros, aspectos sociais, aspectos psicológicos. Aí, a gente vai entender o que são medidas de frequência de doença. Porém, para a gente entender o que são medidas de frequência de doença, é importante que a gente volte a um conceito já falado na aula anterior sobre o que é a epidemiologia. Essa disciplina, segundo a Associação Internacional de Epidemiologia, em 1973, diz que epidemiologia é o estudo dos fatores que determinam tanto a frequência quanto a distribuição das doenças nas coletividades humanas e a aplicação desses estudos no controle de problemas de saúde de um grupo de pessoas, de uma coletividade. Então, como é que a gente vai conseguir medir essa frequência de doenças? Como é que a gente vai conseguir medir a ocorrência das doenças? Normalmente, essas doenças elas são medidas com consulta a registros hospitalares, a registros médicos, aos prontuários do doente e diversas outras fontes. E como a gente vai conseguir fazer essa medida de frequência de doenças? Através de dois parâmetros principais. Existem outros, mas os principais são a prevalência e a incidência. Mas para a gente poder avaliar esses dois parâmetros, é importante saber o que é uma população em risco. Por quê? Para a gente poder entender o que é prevalência e o que é incidência, é importante que se leve em consideração a população que está em risco a desenvolver uma certa doença. Então, o que seria essa população em risco? Seriam pessoas que estão suscetíveis a determinada doença na população. Isso leva em consideração os fatores demográficos, os fatores geográficos e os fatores ambientais. Então, por exemplo, vocês entenderam o que é população em risco. Vamos supor que se estude sobre o risco sobre o carcinoma de colo uterino. Então, numa população total, obviamente, nós vamos excluir todos os homens, porque o homem, não tem útero, claro, E então, nesse grupo entraria a população em risco, seriam todas as mulheres. Tá falando biologicamente. E dentre essas mulheres, nós temos grupos de idade, como, por exemplo, de 0 a 24 anos, de 25 a 69 anos, 70 anos ou mais. E sabe-se, através de estudos, que o carcinoma de colo uterino, ocorre principalmente em mulheres na faixa etária de 25 a 69 anos. Então, sobre um estudo sobre carcinoma de colo uterino, a população em risco seriam todas as mulheres entre 25
e 69 anos. Então, quando se estuda prevalência, incidência, é importante que saiba o que é a população em risco, certo? Então, aonde nós podemos usar incidência e prevalência? Em que momento nós vamos poder utilizar essas medidas de frequência de doenças? A gente vai usar para informar para a gente, para a população, para os poderes públicos, sobre a magnitude e a importância dos danos à saúde da população sobre determinada doença. É uma forma de conhecer a concentração de casos nas camadas populacionais. É fazer comparações geográficas. Por que tal doença ocorre mais na região tal, na região X, e não ocorre tanto na região Y? Né? Então, o uso dessas medidas de frequência vai auxiliar na detecção de tendências, tanto a longo prazo e variações sazonais. Gente, a gente pode observar o uso dessas medidas de frequência atualmente nos casos de Covid. É só você acompanhar os boletins epidemiológicos da sua cidade, daqui de Marabá e da cidade que você esteja. Mas em que momento eu devo escolher o que é incidência, o que é prevalência? Ah, professor, eu ainda nem sei o que é isso, mas calma, eu vou falar para vocês o que é lá na frente, o que é incidência, o que é a prevalência de uma doença, o que é a incidência de uma doença. Porém, antes de saber o que é incidência, antes de saber o que é prevalência, é importante que saiba-se em que momento utilizar essas medidas de frequência, tá? Então, dependendo da situação em foco ou de questões operacionais, nós vamos utilizar a incidência ou nós vamos utilizar a prevalência, certo? A incidência é utilizada principalmente, é uma medida de frequência de doença, utilizada principalmente em afecções de evolução aguda, né, para dados estatísticos. Então, a gente pode pensar na Covid, a gente pode pensar em incidência de dengue, a gente pode pensar numa incidência de zika. E prevalência está principalmente relacionados a danos de natureza crônica. Vamos imaginar a prevalência de pessoas com hipertensão arterial, a prevalência de pessoas com diabetes. Tá? Então, para vocês terem uma noção, né, em que momento utilizar a incidência e em que momento utilizar a prevalência. Então, incidência é afecção de evolução aguda versus doenças crônicas que se utiliza a prevalência. Então, informa melhor sobre a dinâmica da doença na população. Então, certo, vamos entender o que é essa medida de frequência de doença. O que é prevalência? Né? Prevalência é uma medida que mede o número total de casos, episódios ou eventos em um determinado ponto do tempo. Casos, incluindo casos já existentes e casos novos. É como se você fosse fazer um retrato da população. Ah, eu quero saber a quantidade, a prevalência da doença, da hipertensão arterial na população de Marabá. Então, eu vou tirar um retrato desse momento, tá? 2021, mês de abril, eu quero saber a prevalência da hipertensão arterial. Então, a gente vai tirar uma foto daquele momento, incluindo as pessoas que já estão diagnosticadas com hipertensão arterial e as pessoas que foram diagnosticadas recentemente. Então, ele é um retrato, é algo estático, certo? A prevalência também é conhecida como taxa de prevalência. Olha aqui um exemplo para vocês. Em 400 crianças submetidas a exame parasitológico de fezes, no início do ano, foram encontradas 40 crianças com exame positivo para Aspergillus coli. Então, como é que a gente vai calcular a prevalência da ascaridíase na população de crianças? Então, a gente vai pegar aqui o número de casos existentes. Qual é o número de casos existentes? 40 exames positivos. Dividir pelo número de pessoas na população. Foi estudado 400 crianças. E multiplicar isso por uma constante, certo? Então, se a gente considerar 1.000 essa constante, 40 dividido por 400,
e multiplicado por 1.000 seria 100 casos a cada 1.000 habitantes. Então, é assim que é calculada a prevalência, certo? Então, aqui, ó, prevalência. O que pode influenciar a prevalência de uma doença? Então, aqui nós temos os fatores que podem influenciar as taxas de prevalência. Então, a taxa de prevalência, ela pode aumentar devido a uma maior duração da doença. Por exemplo, então, essa doença não foi curada, e ela tem uma duração um pouco longa. Então, quanto maior a duração da doença, maior vai ser a taxa de prevalência. Poucas pessoas vão ser curadas. O que mais? O aumento da sobrevida do paciente, mesmo sem a cura da doença. Então, se a gente vê pacientes novos sendo diagnosticados e pacientes antigos permanecendo com a doença, essa prevalência ela tende a aumentar. O que mais que vai aumentar a prevalência, a taxa de prevalência de uma certa doença numa população? O aumento de novos casos, o aumento da incidência, que a gente vai entender futuramente, lá para frente, o que é incidência. A imigração de casos e a emigração de pessoas sadias daquela população. O que mais vai aumentar? A imigração de pessoas suscetíveis e a melhora dos recursos de diagnóstico. Então, se você tem ferramentas que vão te auxiliar no diagnóstico da doença, então, fica mais fácil você separar quem está positivo para uma doença e quem está negativo. E aqui, desse lado aqui direito, nós temos os fatores que vão diminuir a prevalência. Que são eles: a menor duração da doença. Né? Então, você tem uma doença que ela tem uma duração rápida. Então, você pode tomar uma medicação e curar rapidamente. E isso vai fazer com que a taxa da prevalência daquela doença seja diminuída. Maior letalidade da doença. Então, a pessoa não vai ficar muito tempo doente, infelizmente ela pode evoluir a óbito. Então, se essa evolução a óbito for muito rápida, como a gente tem observado no caso da... Apesar que a prevalência se utiliza para doenças crônicas, mas no caso do Covid dá para utilizar esse parâmetro, a maior letalidade da doença vai fazer com que ocorra uma diminuição na taxa de prevalência. A redução de novos casos, então, não vai ter novos casos, vai permanecer aqueles casos antigos. A imigração de pessoas sadias. Então, pessoas sadias vão imigrar. A emigração de casos, saída de casos e o aumento da taxa de cura da doença, certo? Então, vamos sempre imaginar, vou voltar aqui, que prevalência refere-se ao número total de casos de uma certa doença, incluindo pessoas já diagnosticadas anteriormente e dos novos casos, certo? Então, aqui na figura 3, eu trago para vocês uma representação gráfica das entradas e saídas que compõem a prevalência em determinado período de tempo. Então, nós temos aqui, ó, a prevalência de uma doença, o número de casos de uma doença. Nós temos a imigração de novos casos, certo? E a cura, o óbito, a emigração de novos casos vai alterar essa taxa de prevalência de certa doença, certo? Então, nós temos aqui uma outra imagem que representa o que é a prevalência. Então, aqui nós temos representando um recipiente, no qual nós temos o número de casos existentes de uma certa doença, a prevalência. Esses pacientes, eles podem evoluir para óbito, eles podem evoluir para cura, alterando essa taxa de prevalência e levando em consideração a incidência de novos casos, de casos novos. Então, aqui a gente pode observar os fatores que vão influenciar a prevalência, a taxa de prevalência de um agravo à saúde. E o que é incidência, né? Já que eu falei muito de prevalência, incidência, ela é uma medida dinâmica, é uma mudança de estado de saúde, refere-se ao número de casos novos da doença durante o período de tempo. Então, vamos imaginar, nós temos 50 casos de leishmaniose, um exemplo. Porém, nesse mês de abril, 40 casos novos foram identificados e 10 já havia, tá? Prevalência. Então, 40 casos novos. Por que tinha 10 e agora a incidência está muito grande da doença? Então, a incidência mede os casos novos da doença durante o período de tempo.
Essa incidência de doença, esses casos novos, ele pode ser expresso por números absolutos, né, por proporções, ou taxas relativas, que é a taxa de incidência. Então, aqui, a incidência cumulativa, ela é semelhante ao risco, à probabilidade de incidência de uma doença. Então, o que é essa incidência cumulativa? Essa probabilidade de incidência é a proporção de uma população fixa que adoece durante um determinado período de tempo. Essa população fixa, ela é caracterizada quando nenhum indivíduo é nela incluído após o início do período de observação. Então, não há alteração do número de indivíduos, certo? Aqui um exemplo para vocês sobre a frequência de casos de hepatite em 2 cidades. Então, por exemplo, nós temos aqui a cidade A com 58 novos casos no período de 1985, estudando uma população de 25 mil pessoas. Com uma população de 25 mil pessoas. E aqui na cidade B, nós temos 35 novos casos. O período de estudo foi entre 84 e 85. E nessa cidade B, existem 7 mil pessoas. Então, como calcular a incidência cumulativa? Então, aqui na cidade A, para poder calcular essa incidência cumulativa, é importante levar em consideração o número de casos novos em relação à população. Então, nós temos aqui 58 dividido por 250 em um ano, daria 232 casos a cada 100 mil habitantes por ano. E aqui na cidade B, 35 novos casos, divididos pela população estudada, 7 mil a cada 2 anos, então seria 17,5, porque seria 35 dividido a 2 anos, seria a média de 250 casos em 100 mil habitantes a cada ano, certo? A taxa de incidência ela é considerada uma medida de risco. E para ter significado, qualquer indivíduo que vai ser incluído aqui no denominador, ele tem que ter o potencial para se tornar parte daqui de cima, dos casos novos do numerador. Então, as pessoas que são incluídas numa população, elas têm que ter o risco de adoecer com aquela doença, certo? E a razão entre o número de casos novos de uma doença e a soma dos períodos durante os quais cada indivíduo componente da população esteve exposto ao risco de adoecer é observado. Então, divide-se o número de casos novos num determinado período. Por exemplo, vamos pensar na Covid, no mês agora de abril, que teve muitos casos. Então, a gente vai colocar o número de casos novos no mês de abril, dividir pelo número de pessoas, a população que está exposta à doença. E a partir daí, por exemplo, a gente pode analisar a taxa da incidência de certa doença a cada mês do ano. Então, se a gente for levar em consideração a incidência da Covid desde o ano passado, no início do mês, né, dos primeiros meses, a taxa de incidência não era tão grande se comparado ao que a gente observa agora, certo? Então, aqui, ó, taxa, por exemplo, o número de casos novos de doença por unidade de tempo, a incidência real. Então, o que seria essa taxa de incidência? A variação de uma medida Y em função da variação de uma medida X. Então, vai se referir a um determinado tempo, estando associado com a rapidez de mudança de fenômenos, certo? Então, aqui, por exemplo, a gente vai entender quando utilizar prevalência, quando utilizar incidência, o que é prevalência e o que é incidência. Então, vamos lá para um resumo do que eu já falei. Prevalência, ela pode ser vista como um retrato, né, uma fotografia tirada de uma população num determinado tempo. E nesse retrato consta as pessoas, casos antigos e casos novos, certo? Não determinamos quando é que a doença se desenvolveu. Não se leva em consideração se a pessoa teve a doença recentemente ou se teve a doença há muito tempo atrás. Assim, quando estudamos uma comunidade, a prevalência de uma doença
não leva em conta a duração da doença, certo? Aqui, por exemplo, eu trago para vocês uma tabela que mostra a diferença entre incidência e prevalência, que são as duas principais frequências de medidas de doença. Então, vamos aqui, ó. Incidência. O que a gente observa no numerador? Vamos lá, o numerador é a parte de cima de uma divisão, numerador em cima e denominador embaixo, certo? Então, na incidência, o numerador vai estar relacionando o número de novos casos de doença durante um período de tempo específico. Já na prevalência, ela vai relacionar o número de casos já existentes, os novos e os velhos, de uma doença em um determinado ponto. Quem é que vai estar embaixo nesse denominador? Tá? A população em risco, tanto na incidência quanto na prevalência. Então, quem está em risco a desenvolver aquela doença vai estar ali no denominador. Quando se trata de incidência, o foco é se o evento é um caso novo e o tempo de início da doença. Enquanto que na prevalência, a presença leva em consideração a presença ou a ausência da doença. Não leva em consideração o período de tempo. O período de tempo ele é arbitrário. Pode ser um espaço curto de tempo, mas também como pode ser um espaço grande de tempo. Quando utilizar a incidência? Ela é utilizada para expressar o risco de tornar-se doente. É a principal medida para doenças ou para condições agudas. Mas pode também, claro, ser utilizada para doenças crônicas. Mas é útil em estudo de causalidade. A prevalência ela vai ser utilizada para estimar a probabilidade daquela população estar doente no período de tempo em que o estudo está sendo realizado. Não leva em consideração se teve doente antes ou então se vai ter doente no futuro. Leva em consideração aquele momento de estudo. Mais útil em estudos que visam determinar a carga das doenças crônicas em uma população e suas implicações para os serviços de saúde. Aqui uma observação, se os casos incidentes não são resolvidos e continuam por todo o tempo, então eles tornam-se casos prevalentes. Nesse caso, a prevalência de uma doença, ela vai estar relacionada com a incidência e a duração da doença. Tá? Então, a relação incidência e prevalência, como eu já falei, a prevalência de uma doença ela está relacionada com casos novos e a duração de uma doença. Então, numa situação de steady state, na qual as taxas não mudam e a imigração é igual à imigração, aplica-se essa seguinte equação que eu já falei para vocês. E o que é letalidade? Utiliza-se, como eu falei para vocês, as frequências de medida de doença mais utilizada é a prevalência e é a incidência. Porém, é claro que estuda-se a letalidade. A letalidade é uma medida de frequência que mede o quão grave é aquela doença, né? Mede a severidade de uma doença. E é definida uma proporção de morte dentre aqueles doentes por uma causa específica em um certo período de tempo. Vamos levar em consideração a Covid hoje em dia, essas novas cepas. As novas cepas, elas são mais letais se comparadas àquelas cepas do início do ano passado. Então, das pessoas que ficavam doentes de Covid, há algum tempo atrás, poucas pessoas morriam. E hoje em dia, a gente vê uma mudança nesse paradigma. A gente vê que para essas cepas novas, né, das pessoas que estão doentes, um número muito grande está morrendo. É devido à letalidade dessa nova cepa. Então, como é que é calculada a letalidade? O número de mortes de uma determinada doença em certo período, dividido, tendo como denominador o número total de pessoas doentes naquele mesmo período. Então, ó, o número de mortes de uma determinada doença em certo período, dividido pelo número de doentes por determinada doença, multiplicado por 100. Então, a COVID, as cepas atuais de COVID, elas são muito mais letais se comparada às cepas do início do ano passado. Olha aqui para vocês, eu trouxe os boletins epidemiológicos de Marabá, certo? De
de anteontem, diante de anteontem, dia 10 e do dia 11. Então, como é que a gente calcula? O que a gente observa? Que a taxa de letalidade dessa doença é de 2%. Então, se você pegar uma calculadora e dividir o número de óbitos pelo número de casos confirmados da doença, e multiplicar por 100, você vai observar essa taxa de letalidade. Então, existem, por exemplo, municípios, até mesmo aqui no Pará, que essa taxa de letalidade ela varia. Por exemplo, lá em Bom Jesus de Tocantins, a taxa de letalidade é de 2,9. Apesar de a gente não observar 16 mil casos lá, eles estão em média em 600 e poucos casos, porém, desses 600 e poucos casos, 19 foram a óbito. Então, se a gente pegar esses 19 e dividir por 600 e poucos casos, a gente observa uma taxa de letalidade de 2,9%, ou seja, a doença lá ela é mais letal do que a doença aqui. E esses parâmetros de incidência, de letalidade, ela é utilizada para comparar regiões, para comparar as medidas de, por exemplo, de isolamento, se estão dando certo, as pessoas estão fazendo o isolamento certinho, está diminuindo o número de casos, a taxa de letalidade está influenciando isso. Então, ela serve muito como ferramenta em epidemiologia e você pode ver atualmente como isso é utilizado, certo? Então, olha aqui, por exemplo, um exercício sobre pessoas com cataratas. Então, aqui a gente tem 2.477 pessoas com mais de 50 anos, elas foram seguidas durante 5 anos e observaram que 310 estavam com catarata. No ano 1, 35 pessoas foram diagnosticadas, no ano 2, 35 pessoas foram diagnosticadas, no ano 3, 20 pessoas, no ano 4, 25 pessoas, e no ano 5, 40 pessoas. Certo, né? Então, qual é a prevalência no início do estudo? E qual é a prevalência no final do estudo? E qual a incidência cumulativa de desenvolver catarata? É claro que essa prevalência no início do estudo, ela vai ser totalmente diferente da prevalência no fim do estudo. Porque no início eram poucas pessoas. No fim do estudo, se eu fosse somar, são 310 pessoas com cataratas, certo? Outro exercício, eu quero que você, por sinal, volta esse vídeo, anota esses dados e calcula para mim a prevalência no início do estudo, a prevalência no final do estudo e a incidência cumulativa. Então, vocês podem voltar à aula, observar como é calculada a prevalência e fazer o cálculo e mandar para o meu e-mail, certo? Cálculo da prevalência de catarata, certo? E de retinopatia diabética. Olha aqui, por exemplo, 2.477 pessoas com mais de 50 anos foram seguidas durante 5 anos. Destas 2.477 pessoas, 67 pessoas apresentaram retinopatia diabética. Né? E em 5 anos, apenas 24 apresentaram retinopatia diabética. Então, calculem a prevalência no início do estudo, a prevalência no fim do estudo e a incidência cumulativa, sempre lembrando as fórmulas que eu já falei anteriormente, e manda tanto o exercício da catarata quanto o exercício da retinopatia diabética para o meu e-mail, certo? Aqui onde vocês podem ler um pouquinho o livro de Bonita, você vai ter uma base para entender melhor essas medidas de frequência, certo? Muito obrigada, gente. Qualquer dúvida, pode me mandar um WhatsApp, eu vou estar disponível para ajudar a esclarecer essas dúvidas. Forte abraço para vocês, boa noite.